O que convém dizer aqui é o seguinte: a deterioração do PSDB é algo que está sendo visto por todos. O PSDB é um partido que chegou a ter, basicamente, na fase mais contemporânea do partido, três grandes figuras nacionais, né? Três caciques do PSDB, por assim dizer: Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin. Onde estão esses três caciques? Os três tiveram a sua imagem absolutamente destruída. José Serra, recentemente, teve notícia o envolvendo, também no mesmo tipo de esquema de favorecimento, de empreiteira. O Aécio Neves nem se fala, é uma figura cuja imagem nacional já foi derrubada há muito tempo. E agora nós temos o Geraldo Alckmin, que, se não bastasse a derrota fragorosa que ele teve na última eleição, ainda tem que enfrentar esse problema na sua imagem. Porque, independentemente do resultado do inquérito, do resultado da situação do Alckmin, o que importa, para ser anacrônico, como disse Fábio Rappi, é a manchete. A manchete é o que interessa. Porque as pessoas ficam sabendo das coisas pela manchete. Não vai ter uma manchete dizendo: olha, Geraldo Alckmin era inocente. Não vai ter isso. Saiu a manchete, né? A manchete está dizendo que ele é suspeito de lavagem de dinheiro, de caixa 2, de doação de propina. Ponto. Acabou. Politicamente, ele já estará muito prejudicado. Tanto mais que existe na cultura política brasileira já uma natural desconfiança de todos os políticos. Então, o cidadão brasileiro médio, para usar essa ficção jurídica, ele tem uma desconfiança natural de todos os políticos que estão aí, porque ele acha que todos eles podem ser ladrões. Então, se sai qualquer manchete envolvendo um político com um escândalo de corrupção, seja ele qual for, essa manchete fica grudada nele. E aí se pode dizer: sim, mas antigamente isso acontecia e os políticos se reabilitavam e conseguiam se eleger. Quem não se lembra do malufismo, quem não se lembra do carlismo na Bahia? E todos os políticos tradicionais estavam envolvidos em escândalos de corrupção até a tampa, comprovados, amplamente comprovados, e ainda assim tinham força eleitoral. Só que isso era num outro tempo. Agora nós estamos falando do tempo das redes sociais, do tempo em que tudo é muito mais exposto e se torna muito mais transparente. Então, esse é mais um capítulo de uma história do lavajatismo brasileiro. Eu acho que esse capítulo que a gente está vendo com José Serra e com Geraldo Alckmin, sem dúvida nenhuma, mostra a inflexão anti-PSDBista desse movimento, que é uma crítica recorrente à Lava Jato, a crítica da Lava Jato proteger de algum modo políticos do PSDB. Eu acho que essa crítica cai por terra por completo. E no que tange as questões das garantias processuais, pois vocês têm razão. Eu só acho que o problema é mais profundo, porque é como dizia o Eduardo Jorge. O que o Eduardo Jorge fala, e eu concordo com ele nisso. Ele diz: o grande problema das eleições é que elas são muito caras. As eleições no Brasil, tradicionalmente, há muito tempo, são muito caras. Então, para você se eleger para qualquer coisa, você vai gastar uma nota preta. E aí, de onde é que vem o Caixa 2? O Caixa 2 vem justamente como uma solução para suprir o problema de quão caras são as eleições. Ou seja, pelas eleições serem caras demais, os políticos se servem, sim, de Caixa 2, de dinheiro de propina, de dinheiro de grandes empresas interessadas em certos favorecimentos, quando eles se tornarem governadores, prefeitos, presidentes. Isso não é um problema de agora e não é uma coisa que concerne especificamente ao Geraldo Alckmin. É um problema estrutural da política brasileira e que só foi enfrentado, e mesmo assim muito parcialmente, pelo movimento que nós representamos, por esse novo movimento de renovação política que estabeleceu pela primeira vez em muito tempo parâmetros de eleições baratas, posto que eleições que se baseiam em redes sociais, em opinião. É um voto de graça, não é um voto comprado, não é um voto de máquina eleitoral. Então, o que eu acho que vai acontecer? Enquanto as eleições forem caras do jeito que elas são, enquanto existir essa máquina eleitoral montada
pelos vários partidos que aí se encontram, PMDB, PSDB, PP, PL, republicanos, os partidos da igreja, todos eles têm uma máquina eleitoral, e essa máquina custa muito dinheiro. Então, enquanto isso for o modo de fazer política no Brasil, escândalos dessa natureza vão se repetir o tempo inteiro, entende? Então, assim, isso não vai mudar. Vão ter outros escândalos com outras figuras e assim por diante, porque, como eu disse, é da natureza da eleição. A eleição é muito cara. E o Eduardo Jorge, que é um sujeito de esquerda, mas que tem uma consciência política muito ampla, ele diz o seguinte: o motivo principal da corrupção brasileira é a eleição. E eu concordo. Eu acho que o motivo principal da corrupção no Brasil é a eleição. A gente teria que... Eu não sei como, né? Eu não me pergunto em soluções porque eu não as tenho. Mas eu acho que a solução de parte parte considerável da corrupção no Brasil é algum tipo de mudança nas regras eleitorais. Uma mudança muito mais profunda. Você acha que essa mudança que a gente teve da proibição do financiamento privado ajuda ou atrapalha? Sinceramente, eu acho que essa mudança praticamente não faz diferença, porque os políticos serão financiados por Caixa 2. Então, a ideia de que houve uma proibição do financiamento privado, portanto, o financiamento privado não vai existir. Não acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer o financiamento privado por detrás dos panos, né? O que é basicamente o Caixa 2. Então, eu não acho que isso por si só impedirá coisa nenhuma. E por isso que eu disse, eu não tenho a solução, né? Se fosse essa, seria relativamente fácil. Você proibiria o financiamento privado por grandes empresas e tal, e você resolveria o problema. As grandes empresas estariam fora do pleito, elas não teriam interesses em disputa ali no pleito, e a eleição seria normal a partir de votos de opinião e das doações pequenas. E, obviamente, dos fundos públicos, do fundo eleitoral e tal. Só que não resolve. Por que não resolve? Porque você tem um expediente do Caixa 2. E esse expediente comprovadamente ocorre quando se proíbe o financiamento privado da campanha. Então não resolve. Aí a pergunta é: como vai resolver? Se o expediente para impedir o financiamento privado não resolve, o que precisaria fazer? Eu não sei. Eu acho que de alguma maneira precisaria se quebrar a máquina eleitoral. Precisaria se quebrar a própria ideia de que um candidato deve ter uma máquina eleitoral e que ele, tendo uma máquina eleitoral, ele consegue se eleger. Essa relação de causa e efeito, que está posta na política brasileira há décadas, isso tem que ser quebrado. Isso foi relativizado. Isto foi relativizado pelos novos quadros políticos que entraram nesta leva a partir de 2015, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, que, lembremos, fez uma campanha cujo valor foi mais de 10 vezes menor do que a do Haddad. Ele fez uma campanha baratíssima. Enquanto a campanha do Haddad declarou gasto de quase 40 milhões, a do Bolsonaro foi 2 e pouco. Não sei se foi no primeiro ou no segundo turno, ou somado os dois. Eu sei que houve uma diferença de pelo menos 11 ou 12 vezes menos gasto na campanha do Jair Bolsonaro. E como isso foi possível? Isso só foi possível porque Bolsonaro não tinha máquina eleitoral. Então a campanha dele como ela não se estruturava por máquina eleitoral, que ele não tinha, a coisa foi diferente. A campanha teve uma feição muito diversa. Esta feição diversa, que não depende do maquinário eleitoral, portanto não depende de doações vultuosas, de muito dinheiro, de Caixa 2, isso tem que ser aplicado na política como um todo. Agora, o que fazer para universalizar isso, eu sinceramente não sei.